Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e na aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício, o exercício de integral, uma integral de superfície, que diz o seguinte: resolver a integral da superfície S de x, y ds, onde S é a parte do plano z igual a 6 menos x menos 2y no primeiro octante. Então nós vamos resolver essa integral de superfície, transformando essa integral de superfície numa integral dupla, da seguinte forma: pegar essa integral de uma superfície S, que a função f de x, y, z ds, transformá-la numa integral dupla de uma região R, dessa mesma função f de x, y, só que o z dado em termos de x, y, vezes a raiz quadrada da derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado, mais 1, tudo isso dA. Tá? Essa formazinha que nós vamos usar para resolver essa integral de superfície. Se você quiser saber detalhes dessa fórmula, de onde surgiu essa fórmula, como que ela foi definida, nós temos uma explicação muito intuitiva que aparece aqui nesse link, que aparece aqui para você, que você pode entender o que é uma integral de linha, certo? Vamos começar a montar a nossa integral de linha, né, começando a transformá-la numa integral dupla na região R, ou seja, começando a fazer essa transformação. Então isso aqui vai ser igual a uma integral dupla em uma região R, dx vezes y vezes o ds. Que aqui o nosso ds é essa formulazinha. Lembre-se que o z, ele é dado, em termos de x e y na forma 6 menos x menos 2y. E eu preciso da derivada de z em relação a x e da derivada de z em relação a y. Então a derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Derivada de z em relação a x, derivada de 6 em relação a x é 0, derivada de menos x em relação a x é menos 1, e a derivada de 2y em relação a x é 0. Derivada de z em relação a y, derivada de 6 em relação a y é 0, derivada de x em relação a y é 0, derivada de menos 2y em relação a y, menos 2. Então já posso começar a montar essa parte aqui. Então vezes a raiz quadrada de derivada de z em relação a x menos 1 ao quadrado, mais derivada de z em relação a y menos 2 ao quadrado, mais 1 dA. Fazendo as continhas. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então isso aqui é uma integral dupla em uma região R, dx vezes y, vezes a raiz de 6, dA. Lembra que raiz de 6 é uma constante, então isso aqui vai ser igual a raiz de 6, podemos tirar da integral, vezes a integral dupla nesta região R, dx vezes y dA. Bem, então o primeiro problema nós já resolvemos, né? Nós já montamos a nossa integral da região R. A integral dupla em uma região R. Agora eu preciso saber que região R é essa. Perceba que a superfície S é a parte do plano no primeiro octante. E essa superfície S projeta no plano XY uma região. É essa região de onde eu vou tirar os limites de integração. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa verificar que região é essa. Bem, a parte desse plano, lembra que um plano, uma superfície plana infinita, no primeiro octante, ele corta ali o primeiro octante. Aonde ele corta, nós vamos ter no eixo X no eixo Y e no eixo Z valores, né?
valor de x, y, z. Aonde esse plano corta o eixo x, o y e o z são iguais a zero. É um ponto em cima do eixo x, então o y e o z é igual a zero. Se eu fizer o y e o z, o y é igual a zero, essa parcela desaparece, e o z igual a zero, sobra 6 menos x igual a zero, ou x igual a 6. Ele corta o eixo x do x igual a 6. Quando ele corta o eixo y, basta fazer x e z igual a zero. Se eu fizer x igual a zero, essa parcela desaparece. Z igual a zero, então fica 6 menos 2y igual a zero, que nos dá y igual a 3. Basta resolver a equaçãozinha. Y igual a 3. E o eixo z? Basta fazer x e y igual a zero. Então z igual a 6. Com isso nós conseguimos representar a porção, né? essa parte do plano que passa no primeiro octante, que é o primeiro octante ali das coordenadas positivas x, y, z. Vamos ver como é que fica. Se nós representarmos o primeiro octante aqui, lembra que aqui nós temos os eixos x, y e z. Esse plano corta o eixo x em x igual a 6, então mais ou menos por aqui assim. Corta o eixo y em y igual a 3, mais ou menos por aqui assim. Ele corta o eixo z em z igual a 6, mais ou menos por aqui assim. Ou seja, nós temos um plano passando por esses pontos que define uma superfície. Uma superfície parecida com essa. Então, é uma superfície aqui, formando aí uma pirâmide, né? Um pedacinho de uma pirâmide, uma pirâmide de base formando um ângulo reto ali. E a nossa região R vai estar onde? A nossa região R vai estar aqui, ó. Essa é a nossa região de integração. Essa é a nossa região R, que aparece aqui na integral, de onde nós vamos tirar os limites de integração. Então vamos representar essa região R e tirar dali os limites de integração para poder montar a nossa integral iterada a partir dessa aqui e resolver a questão. Lembre-se que a nossa região R é no plano XY, né? Então nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, o X igual a 6, o Y igual a 3, e aqui está a nossa região de integração, esse triângulo retângulo aí. Lembra que existe uma reta suporte? Uma reta suporte para esta reta R, para esse segmento de reta que passa por x igual a 6 e y igual a 3. E essa reta R, ela tem por equação y igual a m vezes x mais h. E o h é o coeficiente linear da reta, que é onde ela corta o eixo y. Ela corta o eixo y 3. Então m vezes x mais 3. Então nós temos a equação de uma reta. Quem que é o m? O m é o delta y sobre delta x. Se nós fizermos a continha, né? Lembra que a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo? Então menos 3 sobre 6, que é menos meio. Então esse é o coeficiente angular. Então com isso nós temos a equação dessa reta R aqui, né? Que é o y igual a menos meio vezes x, então menos x sobre 2 mais 3. Por que eu preciso da equação da reta? Porque eu quero fazer os meus limites de integração, né? Saber quais são os intervalos de variação de x e y. No nosso caso aqui, lembra que eu vou começar pelo eixo x. O x varia de 0 até 6. Então o x, lembra que o y é função de x, então x é o domínio dessa função. Então vou marcar o domínio primeiro, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 6. E o y depende de x, né? Então qualquer valor de x, o y vai variar de que forma? Qualquer que seja o valor de x, o y vai ter essa variação aqui, ó.
desta reta, que é o y igual a 0, até esta reta, que é o y igual a menos x sobre 2 mais 3. Então, o y varia de 0 até menos x sobre 2 mais 3. Então, esses são os meus limites de integração que eu vou usar aqui para resolver essa integral, né, e achar o valor na nossa integral de superfície. Ou seja, essa integral vai ser igual a raiz de 6, que multiplica o integral de 0 até 6, de uma integral de 0 a menos x sobre 2 mais 3, de x vezes y. Lembra que a ordem de integração é dx dy, dy dx. Nós colocamos primeiro, né, a primeira integral que eu vou resolver é uma integral que tem esses limites de integração aqui, ó. Então, a integral em relação a y, então dy dx, que vai ser igual a raiz de 6 vezes uma integral de 0 até 6 da integral de xy em relação a y. Então, x vezes y ao quadrado sobre 2, lembra que a integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2, de 0 até menos x sobre 2 mais 3 dx. Já resolvi em relação a y, falta resolver em relação a x. E aqui aplicar o teorema fundamental do cálculo, que é fazer f de b menos f de a. O que é o f de b? Lembra que é em relação a y, fazer y igual a menos x sobre 2 mais 3. F de b menos f de a, que é fazer y igual a 0. Só que se o y for 0, 0 ao quadrado é 0, essa parcela desaparece. Basta fazer o f de b. Então vamos fazer aqui o f de b. Isso aqui vai ser igual a raiz de 6, que multiplica a integral de 0 até 6, de x sobre 2, que multiplica, né? X sobre 2 que multiplica o y ao quadrado, que é isso aqui, menos x sobre 2 mais 3 ao quadrado, né? Então f de b menos f de a, o f de a é 0, dx. E nós resolvemos a nossa primeira integral. Agora vamos resolver a segunda integral. Não esquece de dar um like no vídeo para o YouTube reconhecer, ok? Bem, isso aqui vai ser igual a, aplicando distributiva, raiz de 6, que multiplica a integral de 0 até 6, de x sobre 2, que multiplica, então, é um quadrado da soma diferença, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado sobre 4, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais com menos dá menos, então menos 3x, né? 2 vezes x sobre 2 vai dar x, vezes 3, 3x, mais o quadrado do segundo, mais 9 dx, que vai ser igual a, raiz de 6, que multiplica a integral de 0 até 6, de, agora aplicar a distributiva, x sobre 2 vezes x quadrado sobre 4, x ao cubo sobre 8. X sobre 2 vezes menos 3x, menos 3 x quadrado sobre 2. X sobre 2 vezes 9 vezes 9, então mais 9x sobre 2, tudo isso, dx, que vai ser igual a raiz de 6 que multiplica. Aí faz essa integral agora. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então x à quarta sobre 4. Tem um 8 aqui. 8 vezes 4, 32. Menos. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. 3 vezes 2, 6. Menos 3 x ao cubo sobre 6. Né? 3 vezes 2, 6. Mais 9.
Integral de x é x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 4, né? Tem um 2 ali. X ao quadrado sobre 4. Tudo isso no intervalo de 0 até 6. Tá? Aplicar o teorema fundamental do cálculo de novo. F de B menos F de A. Lembra que o F de B é o F de 6. Substitui 6 aqui. F de A é o F de 0. Substitui 0 aqui. Se eu substituir 0, vai dar 0. 0 vezes raiz de 6 é 0. Então o F de A não precisa fazer, só o F de B. Então fazer o F de B. Então isso aqui vai ser igual a raiz de 6 que multiplica x à quarta, que é 6 à quarta, dividido por 32. Não é que estou fazendo f de b, o f de b é x igual a 6, menos 3 vezes, né? Aqui dá para fazer uma simplificação, né? 3 por 6 aqui vai dar um 2, então 6 ao cubo sobre 2 mais 9x quadrado, então 9 vezes 6 ao quadrado sobre 4, que vai ser igual a raiz de 6 vezes, bem, fazendo todas as continhas, fazendo as contas, efetuando fazendo o produto, simplificando, isso aqui vai dar 27 sobre 2, que é o resultado final. 27 raiz de 6 sobre 2 unidades, que é o valor, né, o valor dessa integral de superfície nesse pedacinho do plano que está no primeiro octante. Ok? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.